estamos aqui no capítulo 14 e começamos aqui no Getsemane, na semana passada, que vimos que Jesus, após a ceia da Páscoa, foi com os seus apóstolos para esse jardim, para orar. Levou consigo 3, Pedro, Tiago e João. Tiago e João são irmãos. Não, claro que não foi por isso que ele levou, ok? Não é por isso. E deixou os outros lá, mais afastados. Mesmo assim, deixa os 3 num ponto e num ponto um pouquinho mais adiante vai orar. Mas o que acontece? Que Jesus diz a eles o seguinte: que eles ficassem em vigília enquanto ele orava. Isso chegamos a ver na semana passada. Hoje vamos começar aqui no versículo 38. No versículo 37, quando Jesus ora e volta e encontra aqueles 3 que ele levara para vigiar consigo enquanto ele orava, quando ele retorna a primeira vez, os encontra dormindo. Então, no versículo 37, nós temos: ele vem e os encontra dormindo. E diz a Pedro: Simão, dormes? Nenhuma hora foste capaz de vigiar? Então, começamos hoje aqui pelo 38, onde temos: Jesus acrescenta ao que disse: nenhuma hora fostes capaz de vigiar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui é quase um mantra esse versículo entre nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e no nosso caso é para que não entremos. Oremos, vigiemos e oremos, para que não entremos em tentação. O que quer dizer isto? Para que não fraquejemos diante de uma situação que ainda pode nos ameaçar ao arrastamento de uma paixão que não queremos mais responder baseado nela. Vamos imaginar. Respondi com profunda irritação, respondi de forma impaciente, respondi rudemente, respondi com grande mágoa e ressentimento em meu coração. Respondi com grande tristeza em meu coração. Tudo isso, para muitos corações, isso só para dizer situações que achamos assim, muito comuns, são situações muito comuns. Não estamos falando de coisas terríveis. Estamos falando de situações que fazem a nossa vibração cair. E caindo a nossa vibração, as nossas escolhas não são tão felizes. Então, precisamos estar atentos, vigiando e orando. Por quê? Porque a oração vai nos ajudar a subir a nossa vibração, a fim de que não caiamos em tentação. Melhorando a vibração, estamos mais fortalecidos para qualquer situação que nos chegue, mesmo aquela que nos seja mais difícil de enfrentar. E ele complementa Jesus, após dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou está fraca. O espírito está pronto por quê? O espírito não é a inteligência? A inteligência está pronta por quê? Porque sabe. Nós já sabemos também, não já? Nós já sabemos, mas aí acabamos de falar o quê? Das tentações, das situações em que ainda não somos tão fortes. E aí nos pega o quê? O que ele chama de carne. Porque esta materialidade aqui, quando damos as nossas escolhas que têm relação com esta materialidade, damos maior peso a elas. E aí pode ser que a nossa visão
baseada em egoísmo, em orgulho, não é? Possa ter um peso que não desejamos que tenha nas nossas avaliações, análises e escolhas. E só mesmo nós observando, fazendo-nos perguntas para avaliarmos como estamos mentalmente, como estamos emocionalmente. Ai, olha, eu não estou bem, eu estou aqui mesmo irritada. Não é? Pode acontecer. E aí? E aí eu não vou conversar com aquela pessoa agora, não, porque se eu for conversar com essa pessoa agora, às vezes nós só precisamos de quê? De um tempo. Não é que eu não posso ficar irritada, eu vou. Pronto, agora estou calma. Seria bom se fosse assim, não é? Percebi que estou irritada, não quero ficar irritada e imediatamente me percebo calma, tranquila. Não é? Às vezes a importância de se perceber irritada é para quê? Para percebermos que não é o melhor momento de tomar certas decisões, de empreender certas conversas, darmos um tempinho, às vezes até darmos uma noite entre um dia e outro, a fim de nos até pedirmos lá aquela conversa ao pé do ouvido com o nosso anjo guardião, né? Marcar na agenda dele, olha só, hoje temos que sentar para conversar, hein? Hoje à noite é comigo, estou precisando daquela longa conversa, porque meu coração está muito apertadinho. E será que o nosso anjo guardião, ele vai nos ouvir? Vai nos atender? Não é? Ah, mas eu não lembro. Não precisa lembrar, não precisa lembrar. Nós vamos perceber como acordamos. Novas disposições, novo bom ânimo, nova vontade de ter assim, acho que eu vou lá, não vou falar nada, vou só ouvir, não vou buscar confusão. Eu tinha pensado um montão de coisa ontem, vou parar, vou fazer aquela. Hoje eu vou dar um tempo, vou dar tempo, vou ver como é que as coisas... Então acordamos muitas vezes com novas disposições. Mas vejamos lá, precisamos ter o quê? Sempre diante de uma conversa, uma boa vontade na conversa, não precisamos? Porque por mais que a pessoa nos ame, se nós entrarmos armados numa conversa e justificando por que estamos agarrando uma escolha que não é a melhor, podemos sair dessa conversa como? Da mesma forma que entramos. Não é? Então, se a gente fala assim, meu anjinho, me leva para conversar hoje, mas olha só, é uma conversa só para uma partida de damas e eu não estou pretendendo nadinha abrir mão da minha irritação, porque eu acho que é justo. Fulano não podia ter feito isso comigo. Então, por que eu estou pedindo conversa? Não é? É nós querermos nos livrar desses pesos, sinceramente, sabendo, vai ser difícil, hein? Tudo bem, vai ser difícil, porque afinal é um peso. Mas eu quero mesmo. Não quero mais dar tanto valor a certas coisas que me pesaram tanto a alma, ou ainda me pesam, mas eu quero melhorar. Aí a conversa pode ser boa, né? Vejamos lá, então. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou só para os apóstolos? Não. Isso tem tudo a ver também conosco. No versículo 39, nós temos: novamente, depois de sair, orou dizendo a mesma coisa, porque ele tinha dito, não é? E é uma coisa interessante, porque o que ele diz na prece, ele não fica muito longe para ser ouvido no que ele diz. E ele repete o que ele tinha dito antes, na prece ao Pai. Pai, tudo é possível a ti. Ele já tinha dito antes e vai repetir agora.
afasta de mim esta taça. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que então aconteça, não é? E ele diz isso e quer, não é? Ali estava João. João escreveu ele mesmo uma versão do Evangelho. Estava Pedro, que não escreveu uma versão por si mesmo, mas que tinha em Marcos, o seu discípulo. Então, o que Marcos, o nosso Marcos aqui, escreveu a partir das informações do apóstolo Pedro. Já Tiago não. Tiago é o irmão de João. Não podemos esquecer, vamos dizer assim, um fato extremamente marcante. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer supliciado. Vejamos que, embora todos os demais, à exceção de João, também tenham morrido supliciados, o primeiro foi um marco para todos, não foi? Eles viram que realmente, a partir do que aconteceu com Tiago, tudo poderia acontecer com eles também. Então, o fato de Tiago ter vivido o primeiro testemunho de sacrifício por ser um divulgador do Evangelho, por ser um cristão efetivo até ao fim. Isto é alguma coisa que realmente nos marca na história do apóstolo Tiago. Muito bem. Então, no versículo 39, nós temos que Jesus disse isso de novo durante a sua prece a Deus. E depois de fazer o segundo momento de prece, ele retorna aos 3 apóstolos e temos, após vir, novamente os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam sobrecarregados e não sabia o que lhe responder. Porque, de novo, ele pergunta por que eles estavam dormindo. E, de novo, eles não sabiam, não tinham o que responder. É quando... E é interessante, não é? Porque, de novo, Marcos escreve que seus olhos estavam sobrecarregados. Aqui não diz que Pedro diz isso ao Senhor. Aqui não diz que Tiago ou João disseram a Jesus isso. Então nós perguntamos, como é que Marcos poderia saber sobre isso? Para dizer que os olhos deles estavam sobrecarregados. Esse até que fica fácil, não é? Ficaram sabendo do próprio Pedro, que estava ali. Então, muito provavelmente foi Pedro que disse, olha, nós dormimos, é como se os nossos olhos, quando os olhos estão muito pesados e nós não conseguimos deixar abertos, não é? Parece que tem assim um peso em cada pálpebra e nós queremos manter os olhos abertos e os olhos forçam para fechar, sobrecarregados. Não sabiam o que dizer por quê? Porque dormiram. Dormiram porque apagaram. No versículo 41, olha que Jesus vai a terceira vez orar. Diz a eles, não mais pede para que eles fiquem vigiando. Olha só o que Jesus diz. Dormi o restante e descansai. É o bastante. A questão é, Jesus precisava que eles ficassem vigiando enquanto ele orava? Ou Jesus precisava que eles registrassem a fala para que fosse registrada depois nos escritos que ele deixou? Porque Jesus passaria por um grande testemunho. Eles ainda não sabiam, mas depois, e nós sabemos o que virá depois. Todo o martírio
E nós temos momentos em nossas vidas que podemos considerar que são momentos de martírio pessoal, momentos em que a vida nos exige enormes testemunhos, onde nos sentimos sacrificados. E pode nos passar no coração: Senhor, tira isto da minha vida. Senhor, isso está pesando muito. Tira isto da minha vida, Pai. E aí nós nos lembramos da prece de Jesus: mas que seja feita a vossa vontade. Como é importante que eles tenham registrado isso, porque isto nos mostra que Jesus poderia ter feito diferente. Tinha condições? Tinha todas, podia mudar aquilo tudo. Todo aquele cenário ele podia mudar. Não vamos esquecer que Jesus desaparecia no meio da multidão quando ele queria desaparecer. No entanto, ele vai ser preso, ele não vai desaparecer. Ele vai ser levado ao madeiro e não vai desaparecer. Porque tudo aquilo precisava acontecer, não para reparar um mal, como numa expiação, não para desenvolver virtudes, como numa prova. Não, porque Jesus é um espírito puro, nada tem a provar, nada tem a expiar, mas tem a ensinar. Então, tudo que ele passou foram lições para nós. Ele iria passar por uma situação muito difícil e, olha, situações difíceis é o que não falta às ovelhas deste rebanho. E é importante que elas confiem em quem? Em Deus, que não vai permitir que nenhum fio caia da cabeça sem que haja a permissão da eterna bondade, da eterna justiça, que é o Pai. Então, Jesus disse: dormi o restante e descansai, é o bastante. Ele já sabia que tinha sido. E é interessante também, não é? Porque quando tudo está bem, a nossa memória, às vezes, deixa passar as coisas. Mas quando ela é marcada por um estresse, olha que ser chamada de atenção 2 vezes por Jesus, em algo que eles dizem que vão fazer e não conseguem fazer, algo que não é tão difícil assim, é só ficar acordado. Então, fica assim: ixi, fiquei devendo, vou ficar pelo menos atento ao resto. Então, não sabemos se foi o próprio mestre que fez, pesou ali nos olhinhos deles, para que eles sentissem mesmo aquela ressaca moral, e isso fizesse com que aquela lição não fosse esquecida. Recursos didáticos. E esse é um interessante recurso didático. O fato é que chegou a hora, estamos aqui, não é? Na continuação desse versículo 41, vem pela terceira vez e diz o que disse, é o bastante. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, já tinha se efetivado a delação de Judas aos sacerdotes do templo. No versículo 42, Jesus diz: levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Jesus sabe tudo. Ai, Cristina, por quê? Porque é um espírito puro. Para um espírito puro não tem passado, presente e futuro, não tem o que ele não saiba, não tem o que ele não possa fazer dentro da ideia de impossível para nós. Mas ele vai fazer o que é preciso que se faça para que a palavra de Deus fique marcada nos nossos corações da
melhor forma.